Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma live, né? E aí, será que vale a pena servir? O que você acha? Chamar meu amigo Léo aqui pra gente começar essa live. Tenho certeza que vai ser muito relevante para você, tá? Fique aqui com a gente, chama os amigos, chama as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir, né? Essa palavra, esse conteúdo, essas ideias. Fala, Léo. Fala, Carlos, você tá só Beleza? me ouvindo, né? Me vendo não tá não, né? Só te ouvindo. Não, só te ouvindo. Rapaz, a benção, sei lá. Saí e entrar de novo, tenta aí. Tá bom. Então, pessoal, vai mandando esse aviãozinho aí pros seus amigos, vai chamando, vai convidando. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, que esse conteúdo vai ser de grande relevância para você. São ideias muito boas. Foi, E rapaz. agora Tá eu me ouvindo tô. aí? Agora eu tô. Ô, meu Deus, glória a Deus, hein? O inimigo tá tentando atrapalhar a gente mesmo pra continuar, hein, Cadu? Como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus, e você? Tô bem, graças a Deus, cara. Beleza. Como é que vai ser o tema de hoje aí? O que vai acontecer hoje? Fala pra galera. E aí, vale a pena servir? Vale, vale a Hoje, pena, né? vale a pena? Hoje vamos trocar uma ideia, né? Sobre servir. Às vezes a gente também ocorre frustrações por ajudar as pessoas, né? Mas mesmo assim, como é Verdade. que a gente pode vencer isso, né? Às vezes a gente empreende, faz alguma coisa. Será que a gente pode cobrar as pessoas por isso? Ou simplesmente a gente deve ajudar sem pedir nada em troca? Então, É isso hoje a aí. gente vai trocar ideia sobre isso. Acredito, Léo, que vai ser assim, muito relevante, muito top, vai ser extraordinário e as pessoas vão sair com esse conteúdo bem Amém. aproveitoso. Isso aí. A gente, né, Carlos, a gente até conversou antes que a gente vai tentar fazer algo mais rápido aí, assim, para a galera receber bastante informação e receber chaves aí para sua vida e também ser algo mais dinâmico, mais rápido, mais simples, para todo mundo receber aí uma palavra poderosa, né? Lembrando a vocês, galera, o que que a gente está fazendo aqui, só para o pessoal entender, né, Carlos, que está assistindo. A gente está com esse propósito de poder servir a nossa geração, de poder ajudar as pessoas. O que a gente está fazendo aqui é algo que a gente faz sempre, né, Carlos? Eu e o Carlos, a gente sempre troca muitas ideias de livros que a gente lê, de palavras que a gente ouve, e isso é muito bom, a gente cresce, tá bom? Eu tenho certeza que o que a gente vai fazer aqui é essa troca de ideias também, e eu creio que você vai ser abençoado. E a gente também quer te encorajar a fazer o mesmo. Você também fazer isso com outras pessoas. Talvez você tenha vergonha de fazer isso em live, né? Talvez você tenha vergonha de postar nas redes sociais, mas que você esteja procurando um amigo, uma pessoa, esteja trocando uma informação com ele, conteúdo relevante, para também abençoar outras vidas. Porque, pessoal, isso é uma fonte. Já anota aí, já estamos começando, né, Carlos? Estamos começando. Você ser relevante na vida das pessoas, você abençoar, você servir, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você faz, mais portas se abrem. Você, às vezes, pensa que está fazendo pelas pessoas, mas, na verdade, você está fazendo para você mesmo, porque isso são sementes que são plantadas na sua vida e que você vai colher lá na frente. Talvez você não colha da pessoa, né? Mas Deus vai usar, né, de muitas oportunidades para você ser abençoado. Tá bom, Carlos? Já estamos começando aí já uma palavra chave. Pode iniciar aí, meu amigo. Então, né, Léo? Vamos orar? Vamos, pode orar. Posso orar? Pai, nós te entregamos essa ideia que vamos trocar, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tome a direção de tudo, que as pessoas, meu Pai, que vão ouvir, possam receber, possam aprender e que cada vez possamos ser melhor, Pai. Assim nós te entregamos a direção de tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí. Então, vamos lá, né? Primeiramente, Deus acima de tudo. Então, cara, eu botei aqui uma pergunta. O que é servir, né, Léo? O que é servir? É trabalhar, servir no dicionário, é trabalhar em favor de alguém, de alguma instituição e de alguma ideia, né? Servir é Aham. eu poder contribuir com alguém ou com alguma coisa para que outras pessoas sejam beneficiadas através dessa ideia ou desse projeto que eu Isso aí. tenho, beleza? Beleza, isso Então, aí. eu tava pensando aqui, cara, quem é o nosso maior exemplo de servo?
Jesus é o nosso maior exemplo de servo, né? Jesus era o cara que estava no céu, tal, veio na terra, morreu pra gente, ressuscitou. E Jesus falou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E vocês também Isso aí. sirvam, né? Então, a gente tem dom, todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Cada um de nós, eu tenho um dom, Léo, que você não tem. Você tem um Isso aí. dom que eu não tenho. Existem coisas que você faz muito bem, cara, que eu não faço. Mas existem coisas que eu faço Uhum. muito bem que você não faz. Não é porque eu sou melhor que você ou você é melhor que eu. Não, é porque nós temos dons diferentes que nós precisamos desenvolver para contribuir com essa geração e com as pessoas que estiverem ao nosso redor. É isso aí, cara. Benção. Eu vejo também, Carlos, você perguntou aí, né, o que é servir. Eu vejo que servir tem muito a ver com o propósito, galera. A gente talvez vai falar ainda nessa live, né? Vamos tentar focar aqui no servir, mas é muito importante a gente entender o nosso propósito. O que a gente tem para as nossas habilidades, o que a gente, né, quer fazer, né? O que a gente pode abençoar as pessoas, quais são os nossos dons, né? E através deles fazer da melhor forma possível. Mas isso, né, Carlos, não tem como ser feito se não houver uma mudança de mente. Eu até escrevi uma frase aqui. Você pensa que pode fazer pelos outros e não o que pode fazer por você. Quando a gente tem essa mentalidade de o que eu posso fazer pelas pessoas? Porque muitas das vezes, pessoal, quem está assistindo a gente tem esse pensamento. Vê se você tem esse pensamento, Carlos, algumas vezes. O que as pessoas podem fazer por mim? É Quem isso Deus vai aí. enviar para me ajudar? Quando, na verdade, a gente que tem essa mentalidade de servir, o nosso primeiro pensamento é quem Deus vai querer que eu abençoe? Quem é a pessoa que Deus vai colocar no meu caminho para que eu possa ajudar? Então, essa é a mentalidade de quem quer servir. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa mentalidade. E como Pô, você falou também, né, Carlos, essa questão de quem foi o nosso maior, né, o nosso maior exemplo. A palavra diz, né, que Jesus ele não veio para ser servido, ele não veio para servir, ele veio para ser servido, ele veio para servir, né? E o nosso próprio Deus, João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único perfeito. filho. Então Deus ele deu o seu filho para nos salvar, para nos abençoar. Então ele foi o nosso maior exemplo de servir. Ele deu o seu filho, Jesus, enquanto esteve na terra, ele serviu as pessoas da melhor forma possível. E assim a gente tem que ser também. Verdade. Ô, Léo, eu tava pensando aqui, por exemplo, às vezes a pessoa, né, fala assim, cara, mas eu tenho tão pouco, eu tenho tão pouco conhecimento, eu tenho tão pouca habilidade, eu sei falar. Às vezes a pessoa gosta de falar em público, às vezes as pessoas têm conhecimento, né, para falar em público, mas a pessoa fala, mas eu não tenho, não sou bem estudado, eu não tenho, sei lá, uma faculdade, e demais coisas. E eu pensei, cara, quando a Bíblia fala que lá em Mateus 20, né, 27, 28, fala sobre. Mateus 20, não. Mateus. João 6, do 5 ao 15, né? Tem outra passagem também que fala a mesma coisa. Sobre a multiplicação dos pães. Tava lá, geral, né, tudo junto, e o discípulo falou assim: Jesus, vamos mandar essa multidão embora. Vamos mandar todo mundo embora. A gente não tem como alimentar mais de 5.000 pessoas. Jesus falou: olha, não, não, vamos alimentar. E perguntaram, o que é que tem aí? Eles encontraram um jovem, né, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como é que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar 5.000 pessoas? Fala aí, na onde? É. Então, claro que teve a multiplicação, Jesus multiplicou, né? Só que eu vi aí, Léo, é que é um jovem que tem um pouco, ele entregou. Um jovem que tinha um dom, ele entendeu que ele seria relevante para a multidão. Ou seja, mesmo que a gente tenha pouco, mesmo que a gente seja, sabe, tenha quase nada diante das pessoas, diante daquilo que a gente, nosso projeto, nosso sonho, mas esse pouco vai ajudar muitas pessoas, sabe? Esse dom que a Sim. gente tem vai ajudar muitas pessoas. Isso é servir também. Isso é servir, Carlos. Isso é importante, porque assim, eu percebo que muitas das vezes a gente não faz nada porque tem essa limitação na nossa mente. Pessoal, entenda uma coisa, se Deus ele tem te chamado para esse tempo para poder abençoar as pessoas, ajudar, porque isso é bíblico, não é assim, será que Deus quer que eu ajude? Não, isso é bíblico. Deus quer que você vá e faça. Não importa o que você tenha nas suas mãos. Se não é o suficiente, a gente já aprendeu que é o que, Carlos? É uma semente que É você uma deve semente. plantar, que ela vai se colocar no terreno fértil, ela vai frutificar e ela vai dar
frutos. Então, por mais que você não acredite no seu poder, né? Como é que fala, na sua habilidade, que você acha que aquilo que você tem é pouco, cara, Deus ele capacita aquele que ele tem chamado. E se você tem sido chamado para esse tempo, eu tenho certeza que se você está ouvindo essa palavra agora, é porque você já foi chamado por Deus para esse momento. E ele vai te capacitar em tudo que você precisa para você fazer aquilo que ele quer que você faça. Tá certo? E se servir é um propósito de Deus para nossas vidas, ele vai nos capacitar para fazer da forma que ele quer. Então, que a gente continue. Porque muitas das vezes a gente estuda muito, né, Carlos? E é importante estudar. Só que muitas das vezes a gente só fica no campo da ideia, do entendimento. E a gente precisa agir. A gente precisa fazer também. Porque fé é muito importante, a gente precisa tê-la. Mas fé sem ação é uma fé morta. Então, nós precisamos também agir diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem dado um talento para você, ele quer que você multiplique, que você use. Porque senão, como a gente já viu lá na parábola dos talentos, quando ele chegar e perguntar o que você fez com aquilo que ele te deu, e você falar, cara, eu enterrei porque eu achei que era muito pouco. Ele vai falar, servo mau e infiel. Então, a gente tem que pegar o que Deus tem nos dado, por mais que seja pouco, por mais que seja uma coisa, uma habilidade, a gente use. Porque nós cremos que em Deus nós podemos fazer muitas coisas. Amém? Verdade. E assim, Deus acredita muito na gente, né, Léo? Deus investe muito na gente, cara. Eu acredito A gente que não que acredita, né? a gente que não acredita em nós mesmos, cara. Mas Deus fala, filho, vai, eu tô com você, vamos lá, se anima aí, sabe? Então, Deus acredita na gente. Também precisa acreditar, cara, que vai dar certo. Se eu tenho uma ideia, eu Isso aí. preciso desenvolver essa ideia. Eu acredito que nesse tempo, cara, independente do que estamos vivendo, Deus vai nos dar uma ideia, Deus vai nos dar uma direção para que a gente prospere, para que a gente seja abençoado, para que a gente viva bem. A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança. O Senhor está conosco. Então, É isso aí. e vamos lá, Léo. Eu estava pensando aqui que tudo que a gente faz hoje no mundo, se resume em pessoas, em ajudar pessoas, em contribuir para que pessoas evoluam, né? Por exemplo, a gente está aí com as redes sociais. Qual o objetivo das redes sociais? Fazer com que as pessoas comecem a se interliguem, né? Consigam conversar umas com as outras. Vamos dizer, qualquer outra coisa que tenha grande proporção, tudo se volta às pessoas, né? Para ajudar as pessoas, para evoluir as pessoas. Então, servir, a gente precisa entender que a gente serve também as pessoas. Eu posso servir, por exemplo, Léo, vamos dizer, você tá lá, você falar, pô, cara, tô ocupado aqui, tô querendo café. Eu posso pegar um café lá e te entregar, isso eu tô te servindo. Isso aí. O Carlos, a gente tem que entender que isso é para qualquer âmbito, pessoal. Quem está assistindo a gente tem que entender isso. A gente está tendo uma conversa aqui, claro que eu e o Carlos, nós somos cristãos, nós estamos falando aqui com base bíblica, de princípios bíblicos, mas isso é usado em qualquer área da nossa vida. A gente aprendeu isso, né, com a palavra que a gente tem recebido na nossa igreja, que a palavra é um princípio bíblico imutável e ela funciona para qualquer um. Se você é da igreja ou não, ela vai funcionar. Se você acredita ou não, ela vai funcionar. E isso funciona em qualquer âmbito. Eu estou falando aqui também, Carlos, na vida profissional. Porque quem não sabe, quem está assistindo a gente aqui, eu junto com a minha esposa, a gente tem uma empresa de marketing e publicidade. E a gente definiu, Carlos, no nosso coração, que a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai servir. Carlos, e parece mágica, a gente não sabe que não é mágica, a gente sabe que é Cristo. Quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente patrocina as pessoas, não cobrando nada, uma pessoa que a gente ajuda, aparece 2, 3 querendo fazer serviço pago com a gente. Isso eu não estou mentindo. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Tem pessoas assistindo a gente que sabem disso que a gente está vivendo. A minha esposa sabe disso que a gente está vivendo. E tem sido um princípio poderoso. Então, se você, como a gente falou no começo, cara, você servir é uma fonte inesgotável. Quanto mais porta você abre para as pessoas, mais portas se abrem na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente olha, independente da sua área que a gente está falando aqui, seja na sua área familiar, seja aqui, né, a gente falando aqui como cristão, seja na sua vida profissional, tudo que você fizer vai ter um retorno para a sua vida. E muitas das vezes a gente lê isso em livros seculares, né, Carlos? Está escrito na Bíblia há muito tempo, disponível para a gente, mas a gente não acredita. Infelizmente, a gente às vezes tem que ler livros aí seculares para poder acreditar isso. Tem pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo,
e estão vivendo coisas poderosas porque estão cumprindo o princípio de servir as pessoas. Eu que estou estudando muito essa área de marketing e publicidade, cara, a dica que os caras mais dão, eles falam assim, olha, se eu puder dar uma dica para vocês, ajudem, sirvam, abra a porta para as pessoas. Aí, olha só, olha o pensamento dos caras. Talvez você pense assim, que você está abrindo concorrência. Não, você está ganhando admiração. Olha o que os caras seculares estão pensando. E muitas das vezes a gente, dentro da igreja, não tem esse pensamento. A gente fica com medo das pessoas tomarem o nosso lugar e é por isso que a gente não ajuda ninguém. É por isso que a gente não quer levantar ninguém. É por isso que a gente não quer ver as pessoas crescer. Porque, na verdade, muitas das vezes a gente tem medo delas serem maiores que a gente. Mas os caras lá do mundo secular, os caras já entenderam isso. Os caras estão falando, cara, ajude. Mesmo que você ache que a pessoa é seu concorrente, ajude, porque você não vai ter um concorrente, você vai ganhar um admirador, uma pessoa que vai te ajudar lá na frente. E é isso que a gente tem visto. A gente tem ajudado, Carlos, pessoas que trabalham no mesmo ramo que a gente, pessoas que querem trabalhar, você sabe disso, uma pessoa Sim, que sim, procurou verdade. pessoas que trabalham com marketing e publicidade, que querem trabalhar com isso. A gente está ajudando, abençoando a pessoa para a pessoa também fazer a mesma coisa que a gente faz, por mais que ela pegue possíveis clientes nossos, porque eu sei que a gente está ganhando uma pessoa, um admirador. A gente está ganhando uma pessoa para poder andar junto, um braço forte, que lá na frente talvez a gente vai poder trabalhar junto e viver coisas poderosas. Porque, assim, eu tenho visto uma frase, pessoal, que quem está aqui tem que entender. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir junto com outras pessoas. Não é isso, Carlos? Falar mais uma vez. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você tem que ir com mais pessoas, tem que ir junto, tem que ir unido. Porque junto a gente é mais forte, a gente vai conseguir ir muito mais longe. Tá certo? E até, ô, Léo, o apóstolo Fred uma vez falou assim, se você chegar no topo sozinho, é porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu Não errado. vale a pena. Não vale a pena. Então, mas, Léo, você estava falando aí sobre a gente servir essa geração, né? Estava pensando aqui, às vezes a gente contribui muito, você falou agora que você ajuda pessoas, você, pô, às vezes não cobra nada por isso, mas, por exemplo, vamos dizer que as pessoas que têm algo, né, desenvolvem algo, e tem gente, cara, eu conheço pessoas que ela tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço. Entendi. O que você teria, o que você poderia dizer sobre isso? Por exemplo, as pessoas, elas, né, a gente tem que servir, sim, a gente tem que contribuir com as pessoas, o máximo que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas, por exemplo, se eu tenho um trabalho, ou se eu preciso de um dinheiro a mais, e eu desenvolvo algo, e eu preciso dessa grana, como é que eu faço para conseguir, né, cobrar? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade. Pessoas chegaram para mim e falaram, Carlos, eu tenho dificuldade de cobrar, eu tenho dificuldade de cobrar pelo meu serviço. Às vezes eu prefiro fazer de graça. Entendi. Pergunta top, hein? Botando a cilada aqui. Cara, pergunta muito boa. Eu ainda me fiz essa pergunta, Carlos, sabe por quê? Porque a gente que é cristão, a gente tem muito essa mentalidade de ter medo de cobrar as coisas. Por quê? A gente tem um versículo que a gente cai nele, que a gente fala assim, de graça receber e de graça dar. Né? Só que o que a Bíblia está falando é sobre salvação. Está falando sobre o poder de Deus. Ele não está falando sobre o serviço que você faz, sabe? E eu vejo uma coisa, Carlos, é muito importante a gente ajudar pessoas sem cobrar nada. A gente ajudar pessoas a patrocinar, abençoar, abrir portas. Porque isso, cara, foi o que eu te falei. É uma semente que a gente planta e é uma fonte inesgotável. Quando você faz isso para alguém, Deus, cara, manda pessoas para poder te abençoar financeiramente. E é importante que a gente cobre, sim, pelas coisas que a gente está fazendo. Porque a palavra diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Entenda uma coisa, pessoal. Talvez você esteja aí com algum projeto, com alguma ideia e fica com medo de cobrar. Entenda, a gente tem que ter cuidado para a gente não explorar as pessoas. Você abençoar, sim, sabe? Fazer um preço melhor. Teve muita gente, Carlos, principalmente pessoas de igreja que às vezes me procuram para alguns projetos, e a gente cobra 1/3 do valor que a gente quer abençoar. Só que a gente não pode fazer totalmente de graça. Por quê, pessoal? Quando a gente cobra, entenda isso. Olha só. Quando você cobra pelo que você está fazendo, você dá oportunidade para as pessoas te honrarem, participar do propósito de honra. Do princípio da honra. E elas vivendo o princípio da honra, elas podem receber aquilo que ela está te dando. Isso é um princípio poderoso. E outra coisa, quando elas te abençoam também, elas te ajudam, né? No caso, pagam pelo aquilo que você está fazendo, você tem a oportunidade de investir de novo em você para poder ajudar muito mais pessoas. Sabe, Carlos? Entenda uma coisa, eu estou aqui junto com a Magda fazendo tudo isso e a gente está recebendo de muitos clientes, né?
E isso é Sim. importante porque, cara, mês passado, esse mês agora, né, porque ainda não acabou o mês, a gente gastou mais de R$ 600 em curso para se capacitar, para poder ajudar mais pessoas. A gente está comprando várias ferramentas, tá tendo que comprar celular novo, comprando novos livros, vai ter que melhorar o nosso notebook aqui, tem que comprar uma câmera melhor, tem que comprar questão de luz, porque a gente quer fazer vídeo, por quê? Eu descobri, fazendo uma pesquisa aí, que as pessoas querem que eu faça vídeo, porque as pessoas não querem ouvir áudio só, não quer só ler, as pessoas querem vídeo. Né? Então, assim, a gente precisa tudo melhorar. Então, para a gente poder melhorar, a gente precisa ser patrocinado de alguma forma. A gente precisa receber. Para quê? Para aumentar o nosso raio de influência. Então, pessoal, tira esse medo de cobrar, sabe? Não seja abusivo. Né? Se você puder, as pessoas que puderem abençoar, você abençoa, você faz menos, menor preço, pode ter certeza que lá na frente você vai ser abençoado, mas cobre sim, porque quando você cobra, você dá a oportunidade às pessoas de aumentar o seu raio de influência, de melhorar o seu serviço, melhorar o seu produto e investir mais em você, para ajudar cada vez mais pessoas. Tá? Então, que a gente tire essa limitação da nossa mente. Porque se a gente ficar com isso, a gente vai ficar limitado. Porque, de alguma forma, Carlos, você e eu vamos ter que trabalhar para se sustentar. Então, Isso a gente aí. vai ter que continuar dividindo o nosso tempo com outras coisas para poder sustentar, para poder pagar nossas contas. Porque a internet está vindo aí, ó. Eu tive que colocar uma internet melhor. Porque eu estava fazendo um live com você que estava caindo direto. Eu troquei a internet, aumentei a banda da internet. Está cobrando mais caro, mas eu estou fazendo esse investimento por quê? Porque eu sei que assim eu vou conseguir ter um raio maior de influência e vou abençoar mais pessoas. Então, pessoal, não tenha medo, tá bom? Que você possa assim, fazer de forma correta, sem preços abusivos, né? Mas É que isso você aí. possa, porque todo trabalhador ele é digno sim do seu trabalho, do seu Isso aí. salário, né? E eu tava pensando aqui, Léo, como é que a gente pode descobrir nossos dons, né? Existem, é assim, uma coisa que eu sempre busco entender é, por exemplo, o que é que eu gosto de fazer? O que eu amo fazer, cara? O que é que eu faço de melhor, né? É uma das formas de eu entender o meu dom. Por exemplo, eu sempre gostei de falar em público, cara. Eu sempre gostei de, por exemplo, trazer algo e despertar as pessoas. Eu sempre gostei. Só que eu Uhum. sempre tive medo, cara. Sempre tive medo. Eu lembro que eu apresentava o trabalho nas escolas. Cara, eu ia falar alguma coisa, eu tremia, ninguém entendia nada. Ficava, já falo rápido, né? Mas assim, Uhum. antes era pior, cara. Depois que eu busquei técnicas sobre isso, comecei a falar, a se envolver e a querer fazer, aí a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo. Então, uma das coisas que se a gente quer, por exemplo, fazer algo e a gente tem dificuldade, mas sabe que a gente gosta daquilo e a gente tem um dom para aquilo, é a gente começar a fazer. Independente de às vezes não estar bom, às vezes não estar perfeito, né? Às vezes a gente quer fazer coisa com Uhum. perfeição, mas assim, o importante é fazer. Feito é melhor que perfeito. É isso, né? É isso aí, essa frase é boa. Essa frase é top, é essa daí mesmo. É muito importante, cara. Feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes a gente espera chegar na perfeição e acaba não fazendo nada, porque nunca vai ser perfeito. Perfeito só tem um, né? E assim, então a gente tem que sempre, Carlos, foi o que você falou, pessoal, quem quer servir, né? Léo, mas eu preciso de algo, eu preciso de algo para servir, eu não sei qual é o meu propósito, qual é o meu talento. Pessoal, tem três coisas, Carlos, que eu identifiquei que me ajudaram a saber o que eu preciso para minha vida. Por exemplo, algo que eu sou apaixonado, é muito importante eu ser apaixonado pelo que eu quero fazer, principalmente pelo que eu vou trabalhar, porque senão eu vou ficar o resto da minha vida e sextou, eu quero chegar ao semana e odiar a segunda-feira. Muitas pessoas odeiam a segunda-feira. Por quê? Porque não amam o processo, não amam aquilo que fazem. Então é importante você ser apaixonado pelaquilo que você faz. Segunda coisa, você ter habilidade, porque se você tiver paixão pelo que você faz, mas aquilo que você falou, Carlos, se você não tiver habilidade, você vai passar vergonha, vai ter vexame, você não vai alcançar muitas pessoas. Só que a habilidade é muito bom porque você consegue treinar, você consegue estudar, você consegue se capacitar, sabe? Claro que existem coisas que vêm com a gente que é nítido, que é assim, é nítido, né? Por exemplo, você tem o dom de falar. Talvez você nem treinou muito, mas tem isso dentro de você. Mas treinando, você vai melhorar muito isso, vai passar para o próximo nível. Mas qualquer pessoa que não tenha, como eu não tinha facilidade de falar em público, eu treinei isso em mim. Eu busco isso, eu leio algo sobre, pretendo fazer um curso de oratória, né? Porque eu Também. quero me capacitar cada dia mais para isso. Entendeu? Então, habilidade você consegue. E outra coisa, se você for possível, e é bom, que você ganhe dinheiro com aquilo que você é apaixonado, que você tem habilidade. Porque, de alguma forma, pessoal, você vai precisar se sustentar.
E agora, se você for apaixonado pelo que você faz, tem habilidade e consegue ganhar dinheiro com isso, meu amigo, não tem o que pode te parar. Você vai muito longe, porque você vai ter o patrocínio, o dinheiro que você precisa para continuar se capacitando e você fica mais, como é que eu posso dizer, animado, né? Porque você fica mais apaixonado ainda porque você está recebendo pelo que você faz. Então isso te dá um novo gás, né? As suas contas vão ficando pagas, você vai conseguindo realizar outros sonhos, outros projetos, você vai conseguindo se capacitar mais. Então é um ciclo de coisas que você precisa fazer, né? Ser apaixonado, ter habilidade e poder ser remunerado por isso. Eu acho que é a chave que fecha o seu propósito aí, aquilo que você quer fazer. Pô, maneiro, verdade. Sheila comentando aqui. Acho Geração Dunamis só tem talentos e habilidades. é verdade. A Sheila também ela comentou uma coisa muito importante. Se eu não valorizo o meu trabalho, as pessoas não valorizam. Isso é importante também. A gente se valorizar, porque as pessoas não valorizam. E outra coisa, Carlos, que aconteceu com um colega nosso, que a Magda sabe disso, que olha só, tinha um cara que ele ajudava muitas pessoas na internet. Ele fazia muita coisa de graça, abençoava, e ele tinha essa limitação de não querer cobrar. E as pessoas estavam pedindo curso para ele, pedindo algo mais, ele não queria fazer. Só dar de graça. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Pegaram os conteúdos dele e começaram a cobrar. Fazer, copiar tudo que ele estava fazendo e cobrar. E as pessoas estavam ganhando dinheiro em cima dele. E ele estava tendo que se dividir entre o trabalho dele fora e o trabalho dele que ajudava as pessoas. Enquanto ele poderia estar cobrando por isso aqui e aumentar ainda mais o raio de influência dele, aumentar os seus produtos, melhorar os produtos, seu serviço, seus equipamentos, o seu tempo de estudo. E ele acabou saindo perdendo. Ele, depois que ele teve essa mentalidade. E aí ele começou também a cobrar, fazer o curso dele, um curso pago, e hoje ele ajuda muito mais pessoas, ele tem para mais de 300 alunos. Eu acompanho ele também. Então, Léo, já falando nisso aí, eu queria fazer uma pergunta aqui, que a gente está chegando próximo do final. É o seguinte, o que fazer quando as pessoas não valorizarem o meu trabalho e o que eu fiz por elas, né? A gente tem a forma de eu servir, por exemplo, servir sem cobrar nada, ajudar pessoas sem esperar nada em troca, beleza, mas mesmo assim a gente tem pessoas que são ingratas por isso, né? E a gente tem aquela forma de que quando a gente tem um trabalho, né, as pessoas não valorizam o que a gente faz, independente de você dar o seu melhor. Como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer para a gente superar isso? Então, Carlos, assim, eu vou te falar por mim, tá? O que eu vivo. Tá, claro. O que eu comecei a fazer? Eu vejo que você até pode, pessoal, esperar algo em troca das pessoas. Só que a frustração é um possível caminho. E talvez um provável caminho que você vai viver. Porque uma das maiores frustrações do ser humano é não ser reconhecido, é esperar algo em troca. Então, Carlos, hoje, eu, Leonardo, busco tentar fazer as coisas pelas pessoas sem esperar nada em troca. Por quê? Se elas derem algum retorno, amém, eu vou ficar muito feliz, porque eu não esperava. Mas se eu tiver a percepção, se eu tiver esperando algo em troca e eu não receber, eu vou me frustrar, sabe? Então, eu evito isso. E também ficar comparando. Por quê, Carlos? Eu sei aqui que todo mundo tem isso. Pessoal, você acha, quem está assistindo a gente aqui, e você também, Carlos, você acha que você faz mais pelas pessoas ou as pessoas fazem mais por você? Eu acho que eu faço mais pelas pessoas. Todo mundo acha isso. É engraçado que eu também acho isso. Pode perguntar a todo mundo que está aqui. Tá vendo como é que a conta não bate? Então, quem é que ajuda mais quem? É porque a gente sempre vai achar que a gente ajuda mais as pessoas do que é ajudado. Então, a gente tem que parar de ter essa comparação e tem que fazer sem esperar nada em troca. Porque se a gente fizer isso, a gente vai guardar o nosso coração, vai blindar. Isso, pessoal, vou falar uma coisa aqui agora, até um pouco polêmico, a questão de dinheiro com a família. Eu já conversei com o Carlos sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado, né, Carlos? Pessoal, se for possível, não empreste dinheiro, tá? Se você tiver condições dê o dinheiro, abençoe, dê e não cobre nada de volta, tá? Mas agora, se você esperar em troca, principalmente se você envolver família, muitas das vezes você vai criar um problema enorme, porque família são pessoas que a gente chama de incontornáveis, porque a gente sempre vai ter que estar com essas pessoas. Vai chegar aí aniversário, vai chegar um momento especial, vai chegar um almoço, você vai se encontrar com essa pessoa, né? Infelizmente, você vai ter um clima, assim, uma situação muito difícil. Então, se possível, dê, abençoe, ajude, sem esperar nada em troca. Mas se você não puder dar, eu evitaria ao máximo
entendeu? É emprestar, porque quando você empresta, você quer de volta. E se você não tiver de volta, você vai se frustrar, vai arranjar briga, vai ter problemas emocionais com essa pessoa, uma situação vai ficar aquela situação difícil no seu jantar de família, né, quando tiver algum aniversário. Então, para blindar o nosso coração nesse tempo, eu faço isso. Eu não espero nada em troca. Se eu puder, eu abençoo o máximo que eu puder, mas sem esperar o retorno. E você, Carlos? Vou- Também faria o mesmo, né? Acredito que a gente precisa fazer entendendo que o que a gente faz, eu toda vez que eu busco fazer o melhor, eu faço o melhor para Deus. Eu fico, pô, Deus, eu fiz isso aqui, amém. E eu fico, pô, quando eu faço o melhor, independente se as pessoas não agradeçam, ou se sei lá, alguma coisa assim, eu fico, pô, cara, eu fiz o meu melhor. Eu fiz Isso aí. tanto quando eu faço coisas assim, seja no meu trabalho, eu falo, cara, eu fiz para Deus, independente de eu não ser reconhecido. Então, eu me blindo de eu me frustrar, porque eu sei que eu nunca vou me frustrar com Deus. Eu sei que tudo que eu faço para Deus e que eu fizer melhor, eu vou ser recompensado, independente de qualquer coisa. E mesmo que eu não espere nada de troca, eu faço dizendo, Deus, eu faço aqui para o Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde e tal. E eu fico feliz por isso, independente de, né? Então, acho que é uma das formas da gente evitar a frustração e permanecer motivado e servindo. É isso aí. Tá finalizando, né, Carlos? Tá finalizando. Então, só para eu queria posso deixar uma frase aqui final aqui, Pode algo que eu tenho deixar. pensado. Pessoal, algo que eu tenho pensado assim, que eu até li sobre isso e que eu acho muito forte, eu queria deixar essa chave para vocês, que as coisas, Carlos, elas vão facilitar a nossa vida, mas aquilo que vai definir a nossa existência, que vai nos dar realmente relevância, são as pessoas, né? As pessoas que a gente ajuda. Sabe por quê, pessoal? Infelizmente, a gente fica pensando nos nossos bens materiais, na herança que vamos deixar para as pessoas, mas a gente não pensa no legado. E o que é legado? É o que você vai deixar nas pessoas, é o que você vai deixar para gerações futuras. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu morrer, sabe? E isso que eu tenho pensado, isso que veio na minha mente quando eu comecei esse projeto junto com a minha esposa de ajudar empreendedores. Sabe, Carlos, até quando eu vou ser uma pessoa que for receber conteúdo, vou ficar cheio de informação e não vou amplificar isso para ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou mudar a vida de ninguém, sabe? Eu quero, Carlos, um dia, sabe? Hoje a gente já chegou, pessoal, a marca de 40 empreendedores alcançados. A gente já faz parte de 40 histórias, sabe? Olha que maneiro, daqui uns anos as pessoas aí vão estar nos tops aí, né? Os negócios de Macaé da região. Quem começou e quem fez parte de em algum modo? A gente, sabe? A Start, eu e minha esposa pudemos fazer parte desses empreendedores, do começo deles. Também da mesma forma, talvez na vida espiritual. Talvez você vai falar algo para uma pessoa, isso aqui que a gente está falando, pessoal, tem gente que está passando aqui, talvez a pessoa não vai se converter nesse momento, mas é uma semente que está sendo plantada. E aí a gente está falando aqui, amanhã um outro familiar fala, depois ela ouve na igreja, e a palavra de Deus diz que tanto aquele que planta, quanto aquele que rega, e aquele que colhe o fruto, se alegra com a colheita. Então a gente aqui está ficando feliz, independente da quantidade de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se Isso uma aí. pessoa for abençoada, porque isso, galera, é ser relevante. Infelizmente a gente se apega, né, Carlos, à métrica da vaidade. A gente não quer ajudar as pessoas porque a gente acha que o que a gente tem é pouco, a gente acha que poucas pessoas nos seguem, poucas pessoas a gente tem influência. Pessoal, se uma pessoa, a palavra de Deus diz que se uma pessoa se converter, a festa no céu. Se uma pessoa for abençoada, será que não valeu a pena essa live, cara? Então, pessoal, que a Valeu, gente tire essa claro. necessidade, né, da nossa vida, que a gente possa abençoar, independente de quantas pessoas a gente acha que vai alcançar, que a gente deixe com Deus, né? Que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou que a gente pode imaginar. Tá certo? Então, essa palavra que eu Verdade. queria deixar final aí. Pô, top, top. Pessoal, a gente quer agradecer aos nossos líderes aí, né? Nossos líderes Márcio, Sheila, participaram aí com a gente. A todos que participaram, tá? Deus abençoe vocês aí. Curte lá, comenta, né, Léo? Para que o Instagram possa divulgar também essa live mais. Eu acredito que vai ser relevante também. Não só para você, mas também para outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Isso aí. Então, eu só queria falar que o rapaz aí colocou, eu acho que o Cardoso aí quer aprender com o empreendedor. O Carlos é um grande empreendedor. Se você quiser também fazer parte lá da Start, né? Você pode procurar a gente, que a gente está ajudando as pessoas, colocando conteúdos relevantes para abençoar quem está começando realmente, quer entrar na área do empreendedorismo, a gente quer abençoar, quer ajudar de todas as formas possíveis.
Então você pode estar procurando a gente, tirando as suas dúvidas, tá bom? Que a gente vai estar sempre postando conteúdo relevante. E sempre que a gente puder, né, Carlos? A gente vai estar fazendo uma live aqui também, falando sobre assuntos aí, para que a gente já sempre troca uma ideia, mas que a gente vai abrir para que outras pessoas também possam estar participando também e ouvindo. Isso aí. Vai ficar salvo, tá Top, bom, top. galera? Lembrando vocês que vai ficar salvo. O Carlos vai salvar aí, não vai, Carlos? Vou salvar, vou deixar salvo lá. Então tá bom, tamo junto. Tá Valeu, fechado. mano. Deus abençoe, tamo Valeu, junto. pessoal. Um Obrigado. grande abraço. Deus abençoe vocês e obrigado aí. Mais Valeu, valeu. prosperidade, meu amigo. Paz. Amém, valeu, tamo junto. Valeu.